Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto quente que dominou Brasília nos últimos dias. A tal da PEC da blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados e que agora segue para o Senado. E olha, tem muita polêmica, muita jogada política e bastante coisa que a gente precisa entender juntos. Então já se ajeita aí, porque o papo vai ser direto, sem enrolação. Para começar, o que é essa PEC? Oficialmente ela muda regras da Constituição em relação ao funcionamento da Justiça Eleitoral e à atuação do Supremo Tribunal Federal, mas o apelido de PEC da blindagem já entrega bem o tom. A oposição acusa a proposta de proteger políticos de investigações, enquanto os defensores falam que é uma forma de limitar abusos e dar mais equilíbrio entre os poderes. O texto foi aprovado na Câmara por uma margem larga, mais de 360 votos a favor, o que mostra como o Centrão e aliados do governo conseguiram articular uma vitória expressiva. O detalhe é que, apesar da oposição ter feito barulho, a maioria dos partidos grandes acabou liberando a bancada, o que resultou em deputados votando de jeitos diferentes dentro da mesma legenda. E isso ajuda a entender por que muita gente fala que a PEC foi costurada com habilidade política, com acordos de bastidor. Agora, por que isso importa tanto? Porque uma das mudanças principais é justamente limitar a atuação de ministros do STF em decisões individuais, aquelas liminares que podem suspender leis, decretos ou até investigações. A ideia da PEC é que decisões monocráticas fiquem bem mais restritas, o que na prática enfraquece um pouco o poder de ministros e fortalece o Congresso. Além disso, tem um ponto que mexe diretamente com o Tribunal Superior Eleitoral. A proposta quer reduzir o alcance das decisões da Justiça Eleitoral em cima dos partidos e de políticos, o que críticos enxergam como um risco de aumentar a impunidade em casos de corrupção ou abuso de poder econômico em eleições. E claro, não dá para falar de PEC da blindagem sem citar o Centrão, porque essa foi considerada uma vitória política do bloco, que mostrou força e união, deixando a oposição numa posição quase simbólica. Os deputados da base governista usaram o discurso de que estão defendendo a democracia contra um ativismo judicial, mas na prática a leitura é de que estão construindo uma barreira para diminuir o peso do judiciário em decisões que envolvem políticos. É importante lembrar que ainda não está valendo, porque o texto vai ser analisado agora no Senado. E lá, a discussão promete ser ainda mais dura, já que muitos senadores estão preocupados com a repercussão pública e com o impacto direto que isso pode ter em futuras eleições. Inclusive, alguns analistas já dizem que essa PEC, se passar, pode virar um marco de reconfiguração do equilíbrio entre os três poderes, um freio no judiciário e um empurrão no legislativo. Mas aí fica a pergunta: é freio ou é blindagem? Depende muito de quem você escuta, de qual lado do jogo político a pessoa está. E é nesse ponto que a gente tem que ficar atento, porque o que parece uma medida técnica na Constituição, na verdade, mexe com a vida política de todo mundo, mexe no jeito que a democracia funciona no Brasil. E o que eu acho mais curioso é que, mesmo sendo um tema tão importante, ainda tem muita gente que nem ficou sabendo do que está rolando, porque o noticiário é cheio de termos jurídicos e políticos que afastam a galera, e é exatamente por isso que a gente está trocando essa ideia aqui hoje. Então, resumindo, a PEC foi aprovada na Câmara, vai para o Senado, traz mudanças que limitam o STF e a Justiça Eleitoral, é vista pela base governista como proteção contra abusos, pela oposição como uma blindagem para políticos, e o Centrão saiu fortalecido dessa jogada. Agora é esperar a próxima etapa e ver como o Senado vai reagir, se vai segurar essa onda ou se vai empurrar adiante. E claro, a gente vai continuar acompanhando por aqui. Então, já deixa aí nos comentários. Você acha que isso é um avanço democrático ou uma manobra para proteger quem está no poder? Quero muito saber a sua opinião. Valeu demais por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like,
se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também precisa entender o que tá rolando, porque assunto sério tem que ser discutido por todo mundo. Até a próxima!